Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Então peguem o livro lá na página 180 para acompanhar a explicação. A álgebra é a área da matemática que representa e manipula números ou grandezas desconhecidas. Efetuam-se generalizações para relacionar padrões não apenas numéricos, mas também geométricos. Por exemplo, podemos ter a seguinte sequência formada por cubos de mesmo tamanho. Na primeira figura, nós temos uma linha, duas colunas. Então, 1 vezes 2 cubos. Na segunda figura, nós temos duas linhas, 3 colunas. Então, nós temos 2 vezes 3 cubos. Na terceira figura, nós temos 3 linhas, 4 colunas. Então, nós temos 3 vezes 4 cubos. Na quarta linha, nós temos 4 linhas e 5 colunas. Então, nós temos 4 vezes 5 cubos, e assim em diante. Reparem que nessas figuras nós estamos sempre colocando uma coluna a mais do que a linha. Então, qualquer figura que nós quisermos achar, nós vamos fazer a linha, que nós podemos chamar de n, e vamos multiplicar pela coluna, que nós vamos chamar de n mais 1. Por meio da representação da figura, podemos perceber um padrão numérico que associa a posição da figura na sequência com a quantidade de cubos que a formam. Ao escrever n que multiplica n mais 1, estamos utilizando uma expressão algébrica que permite determinar a quantidade de cubos existentes na figura de ordem n, bastando atribuir um valor para esse n. Considere um retângulo em que a medida da base corresponde a 10 unidades a mais do que a medida da altura. Como não conhecemos a medida da altura, vamos representá-la pela letra x. Desse modo, a medida da base pode ser representada por x mais 10. A área desse retângulo poderá ser representada por... Nós sabemos que a fórmula da área é base vezes altura. Então, podemos representar por a base, x mais 10, que multiplica a altura, x. Então, vai ser x mais 10 que multiplica x. Temos, então, uma expressão algébrica que representa a área desse retângulo. Uma expressão algébrica é formada por letras, números e sinais que indicam as operações. Numa expressão algébrica, as letras são denominadas variáveis. Vamos ver esse exemplo. 9mn mais 10xy. Essa expressão algébrica tem como variáveis m, n, x e y, e é formada por dois termos, 9mn e 10xy. Agora, nesse outro exemplo, nós temos 81 mais 10y mais y ao quadrado. Essa expressão algébrica tem a variável y e é formada por três termos, 81, 10y e y ao quadrado. Vamos voltar ao retângulo que nós vimos no exemplo anterior, em que nós vimos a expressão algébrica que representa a área desse retângulo, que foi x mais 10 vezes x. E vamos atribuir um valor para esse x, para a variável, que vai ser 5. Então, todo lugar que tiver o x, nós vamos substituir pelo número 5. Então, vai ficar 5 mais 10 vezes 5. 5 mais 10, 15. 15 vezes 5, 75. O resultado obtido é o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 5, que é a medida da área do retângulo cujos lados medem 5 e 15 unidades de medidas, respectivamente. Valor numérico de uma expressão algébrica é um número que se obtém substituindo a variável ou as variáveis por um número ou números. Para encontrar esse valor, as operações indicadas na expressão algébrica devem ser efetuadas. Vamos ver esse exemplo. Nós temos n ao quadrado mais 10n mais 4. E nós vamos fazer n igual a 7. Então, nós vamos substituir no n o 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado mais 10 vezes 7 mais 4. Resolvendo, teremos 49 mais 70 mais 4. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica vai ser 123. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 182 e 183. Beijos!